estamos estudando sobre os cânones de Dort, e o que são os cânones de Dort é uma resposta dos irmãos reformados às heresias arminianas, que tentam enaltecer o homem e colocar Deus como que dependente do homem para poder salvar o homem. Deus, ele é soberano e não precisa do homem para nada. Porém, a doutrina arminiana coloca como que Deus sendo aquele que não pode fazer nada se o homem não der o seu primeiro passo, se ele não estender a sua mão, se ele não clamar. Porém, nós temos visto que é Deus quem age no homem, para que o homem possa fazer tudo isso. Quando o homem dá o primeiro passo, é porque Deus já agiu por trás, por dentro do homem, transformando, fazendo com que ele tenha essa condição, essa capacidade. Como diz o apóstolo João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Senão, nós não poderíamos amá-lo. Então, tudo que fazemos hoje é porque Deus já fez antes por nós, tá? O apóstolo Paulo, na sua segunda epístola aos Coríntios, ordena que nós tenhamos cuidado com a serpente, que do mesmo jeito que enganou Eva, tenta também nos enganar, apresentando um Jesus diferente do que a Bíblia, as Sagradas Escrituras apresenta, mostra, revela. Um evangelho diferente, um espírito diferente do qual aquele que nós já recebemos. Esse é o trabalho da serpente e nós precisamos estar atentos, não é, contra elas. Temos estudado sobre a perseverança dos santos ou a preservação dos santos. E o que nós temos visto é as consequências dos graves pecados que os crentes cometem. Não é porque você foi salvo por Deus, recebeu o Espírito Santo, foi santificado, regenerado, transformado, que você não peca mais. Peca. E, inclusive, você pode pecar em pecados tão absurdos que espante até os ímpios, que até eles se choquem. Mas estamos vendo que isso traz graves consequências para a vida do crente. Porque o que é que o Senhor diz? Que ele corrige ao filho que ama e açoita todo filho que recebe. Então a consequência é pesada. Por isso que ele diz, não desmaieis quando você for encontrado reprovado. Quando você falhar, pecar, não desmaie, porque o açoite vem. E aí nós temos visto as consequências e ficamos de ver as consequências dos graves pecados de Pedro. Mas não só isso, nós vimos as consequências, agora nós vamos ver a restauração. Como Jesus Cristo restaurou Pedro, mesmo ele tendo cometido o que podemos chamar do maior e mais grave pecado de todos, que foi negar o nome de Jesus Cristo. Não só uma vez, 3 vezes. E Cristo, na sua graça, na sua soberania, agiu para que Pedro não perecesse. Assim diz os cânones de Dort. Eles, no entanto, por causa desses pecados grosseiros, ofendem profundamente a Deus. Eles, nós, os crentes, tornam-se culpados de morte, entristecem o Espírito Santo, suspendem a fé, suspendem o exercício da fé, ferem gravemente as suas consequências e algumas vezes perdem o senso do favor de Deus, até que voltem ao reto caminho, sinceramente arrependidos, e a face paternal de Deus volte a brilhar sobre eles. Vamos ver como é que isso ocorre, não é? Essa face voltando a brilhar. Deus não permitirá que seus eleitos se percam. E aqui nós vemos
Pois Deus, que é rico em misericórdia, segundo o seu propósito imutável de eleição, não retira completamente seu Espírito Santo dos que lhe pertencem, mesmo na sua deplorável queda, tampouco permite que se afundem tanto a ponto de caírem da graça da adoção e do estado de justificação, ou que cometam o pecado para a morte, isto é, o pecado contra o Espírito Santo, que, totalmente abandonados por ele, se lancem na ruína eterna. Ele não permite que isso aconteça, certo? Nós vamos estudar na próxima semana, se Deus permitir, se Ele nos der vida para isso e condições, nós vamos estudar sobre o pecado contra o Espírito Santo, o pecado para a morte. Porém, hoje nós vamos ver essa graça maravilhosa de Deus, de restaurar aquele que você achava que não tinha mais jeito, não é que não tinha mais solução. O início da restauração de Pedro, veja só, ela se deu antes mesmo da queda. Antes de Pedro cair nesse terrível pecado, Cristo já estava restaurando ele. Sabe como? Vê só, Simão, em Lucas capítulo 22, do 31. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ou seja, quando você for restaurado, quando você sair desse momento, desta queda terrível, quando você estiver forte, você vai fortalecer os seus irmãos. Mas observe, Pedro ainda nem tinha caído e Jesus Cristo já estava trabalhando por ele. Pedro, quando você cair, vai ser muito terrível a queda, mas você não vai se perder, porque eu roguei por você, para que você não desfalecesse da fé. Isso é que faz a diferença, irmãos. A diferença está no que Cristo faz por você, e não no que você faz por você mesmo, ou por Cristo, mas no que Ele faz por você. Aí, por causa dele, o que você faz por Ele tem valor. Mas se não for Ele, a intercessão dele, você pode fazer o que for, até dar sua vida por Ele, não vale de nada, porque vai ser manchado de pecado, vai ser por interesses espúrios, não vai valer de nada, só vale por causa disso. Eu roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. O desânimo de Pedro e a influência dele sobre os demais. Jesus Cristo já tinha ressuscitado, porém Pedro estava muito desanimado. É lógico, ele trazia um trauma muito forte sobre si. E ele estava totalmente desanimado. E o que aconteceu? Veja, ele desiste do seu ministério. Ele abandona a sua carreira ministerial e vai viver sua vida antiga, antes de conhecer Cristo. João, o Evangelho, capítulo 21, do versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram num barco e naquela noite nada apanharam. Veja, ele desistiu. Eles estavam na igreja, estavam em casa, né, que era a igreja e tudo, reunidos. De repente Pedro diz, quer saber, o desânimo estava tomando conta da alma dele. Ele não se achava mais digno de servir a Cristo. Então ele foi servir aos seus próprios interesses. Mas Cristo pensava em restaurá-lo. Veja só a gravidade do pecado de Pedro. Agora no versículo 14 diz assim: e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Veja, antes de Jesus Cristo fazer essa última aparição aqui, essa terceira na verdade, ele já tinha se manifestado 2 vezes
para Pedro, para os discípulos. E nem isso os animou. Nem isso fez com que eles tivessem vigor suficiente para continuar a sua carreira. Pode falar, viu? Se era. Justamente porque foram muito abalados, abandonaram Cristo na hora que Cristo mais precisava deles, não oraram com Cristo, eles fizeram muitas coisas erradas, e eles tinham realmente desanimado e teriam desistido de tudo, se Cristo não tivesse permanecido com eles. Então Cristo fez um trabalho de implantação neles, e Cristo implantou o Evangelho neles, e eles, depois que fracassaram, eles desanimaram tanto que Cristo agora teve que fazer um trabalho de revitalização neles. E aí eles começaram a reagir. Veja só, a queda, ela teve alguns pontos que nós não podemos deixar de considerar. A queda de Pedro. Primeiro, Pedro seguia Jesus de longe. Pedro não teve a coragem, a fidelidade e o amor que tinha prometido. Ainda que me seja necessário morrer, eu jamais te negarei. E por que então seguiu de longe? Por que você não seguiu de perto, mesmo sob o risco de morrer junto com ele? Porque ele foi fraco, como nós somos fracos. Então ele seguiu de longe, e isso deixou ele mais fragilizado diante do que estava por vir. Os pecados graves não começam já, de vez. Eles vão aos pouquinhos sendo acrescidos. E você vai ignorando eles, você vai deixando acontecer. E eles vão tomando proporções. Daí a pouco você nem se conhece mais. Pedro começou a seguir de longe. Depois, ele senta na roda dos escarnecedores. Vê, fica longe de Jesus, a consequência é gostar de ficar junto dos perversos. Foi na madrugada que ele negou a Jesus Cristo na frente de uma fogueira, tentando se aguentar enquanto Cristo estava sofrendo frio e chicotadas. Mas vamos ver. Em Lucas, o Evangelho, capítulo 22, do 54, diz assim: Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles, na quenturinha lá do fogo, juntinho dos ímpios, dos escarnecedores. Aí, no Evangelho por João, capítulo 18, do 25, diz: Lá estava Simão Pedro, aguentando-se. Percebe que Pedro buscava o conforto enquanto Cristo estava privado de total conforto. Estava sendo cumulado de desconforto, de aflição, humilhação, dor, sofrimento. Pedro estava pensando no seu corpinho aquecido. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Negou e disse: Não sou. Isso ele vai repetindo, não é? No versículo 27 ele diz, né? De novo, Pedro o negou. E no mesmo instante, cantou o galo. Mas observe que ele estava aguentando-se na madrugada. Era todo um contexto. É importante a gente conhecer esse contexto, porque Cristo vai repetir tudo que aconteceu aqui, na queda. Cristo vai reconstruir na restauração de Pedro. É incrível. Na psicologia nós chamamos isso de ressignificação. É quando você sofre um trauma muito forte, muito grande, em uma determinada situação, lugar, com determinadas pessoas, e você não consegue mais passar por aquele lugar, você entra em surto, você fica com crise de pânico. Uma forma de você trabalhar isso na pessoa
é você criar as mesmas condições, só de uma notícia muito boa, algo que aflore e faça com que a pessoa fique totalmente exultante de alegria por aquela situação. Mas foi no mesmo lugar, das mesmas condições, só que agora uma boa coisa aconteceu. Aí você equilibra, o trauma perde a força. Quando a pessoa passa de novo por ali, ele já não sofre tanto, porque ele lembra do que aconteceu de bom. Cristo trabalhou basicamente isso aqui em Pedro. Observe, a restauração foi na madrugada. Jesus fez com que Pedro seguisse ele de pertinho. Jesus fez com que Pedro sentasse na roda dos santos, na frente de uma fogueira, de madrugada. Tudo como ocorreu na queda. Veja só, João capítulo 21, do 4. Mas ao clarear da madrugada, ou seja, estava lá Jesus Cristo de madrugada. Por quê, irmãos? Toda vez que uma pessoa, que Pedro, chegasse a ouvir o galo cantar na madrugada, ou alguma coisa que ele acordasse e visse a madrugada, ele ia lembrar na hora do que fez contra Cristo. Eu conheci uma pessoa que ela passou por um trauma de um tiroteio. Foi tiro para todo lado e ela estava lá no meio. E se escondeu e se abaixou e chorou e ficou em pranto, em desespero e tudo. Passou-se. Anos depois, essa pessoa estava reunida na igreja, num sertão. E era festa de São João, alguma coisa assim. E aí, em determinada hora, soltaram muitos fogos. E parecia um tiroteio. Ela começou a tremer, caiu no chão, entrou em crise de pânico e aquela situação toda. E todo mundo tentando acalmar ela. E aí, ela disse, não, é porque é como se eu tivesse voltado lá, naquela situação. É justamente isso que acontece. Jesus Cristo quis trabalhar em Pedro tudo isso que ele sofreu. Veja, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava, que era João, disse a Pedro, é o Senhor. Por que Pedro não percebeu? Não foi com Pedro essa experiência, anterior, onde Jesus Cristo disse, ei, Pedro, lança a rede. Mas, Senhor, a gente trabalhou a madrugada toda, a noite toda. Tá, mas pela tua palavra, aí veio. Por que Pedro não percebeu? Precisou ser lembrado por João, que era o Senhor. Por causa desse bloqueio, por causa desse trauma, Pedro não estava enxergando coisas básicas. E aí, veja a reação de Pedro. Simão, Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Que eu saiba, a pessoa faz o contrário, tira a roupa para se lançar no mar. Ele vestiu a roupa por respeito a Jesus, para encontrar Jesus Cristo em boas condições. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, uma fogueira, e em cima peixes, e havia também pão. E aí eles se sentam e começam a conversar, a comer e tal. Jesus refaz aquela cena traumática para uma cena gloriosa, dele restaurando os discípulos, dele estando ali. Agora, a triste lembrança da tríplice negação. Em Mateus capítulo 26, do versículo 78, diz assim, então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhes dissera, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, e saindo dali chorou amargamente. Isso foi quando Pedro negou, A terceira vez que ele negou, praguejou, jurou, aí o galo canta 2 vezes, aí Pedro lembra, aí chora amargamente, ele é destruído. Então Pedro tinha uma lembrança que 3 vezes ele tinha negado Jesus Cristo.
Aí o que é que Cristo faz? A reconstrução da preciosa tríplice afirmação. Depois, em João 21, do 15, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais que estes outros? Seriam os discípulos, mas não só isso. Seria o barco, seria a pesca que ele voltou para ela e tal. Você me ama mais do que estas coisas? Tudo isso porque você estava me deixando, parece, não é? O seu ministério. Você me ama ou não? Porque se ama, ele volta para Cristo e deixa tudo para lá. Aí qual a resposta de Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. A resposta de Cristo, lembra que Cristo disse: quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pronto, aqui Cristo estava convertendo Pedro. Por isso que Cristo diz: apacenta os meus cordeiros. E tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Então Jesus Cristo começa pelos cordeiros, né, as crianças, depois ele vai para as ovelhas, para os maiores. Pastoreie eles. É a prova de quem ama Jesus, é amar as ovelhas. A construção da tríplice afirmação continua. Pela terceira vez, Jesus lhes perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Por que ele se entristeceu? Ele lembrou que negou 3 vezes. Mas Cristo estava curando a ferida dele. E quando Cristo começa a curar a ferida, dói, a gente chora mesmo, a gente se acha um lixo. Então vos lembrareis dos vossos pecados e tereis nojo de vós mesmos. É isso que Ezequiel diz. E é aqui que Pedro está se encontrando. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. É interessante, irmãos, tudo isso, sabe? Porque Jesus Cristo diz: apacenta os meus cordeirinhos, né? Junte eles. Depois Jesus Cristo diz: pastorei as minhas ovelhas, guie elas. E depois ele diz: apacente as minhas ovelhas também. Não apacente só os pequeninos, apacente, junte, faça com que sejam unidos. Aí, meus irmãos, a terrível profecia da infidelidade. Lembra que Jesus Cristo profetizou que ele cairia, negaria 3 vezes. Marcos, o Evangelho, capítulo 14, do 29. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Assim disseram todos, e todos mentiram, porque todos abandonaram. Agora, veja só, Pedro vai receber outra profecia, a preciosa profecia de fidelidade. É incrível como Cristo, sabe, trabalhou o inverso totalmente na restauração de Pedro. No Evangelho por João, capítulo 21, do 15, diz: em verdade te digo que, quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me, vem para perto de mim, segue pertinho de mim, não siga mais de longe. Então tudo Cristo reconstruiu, inclusive a profecia.
você me negará 3 vezes. Agora Cristo diz, você vai morrer pelo meu nome. Veja que coisa incrível. E quando Pedro foi pego para ser morto, a história diz que a esposa dele foi crucificada para que ele negasse Jesus. Ele não negou. E quando disseram, agora é sua vez de ser crucificado, ele disse, eu não mereço morrer como o meu mestre. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Agora, não, aquela de X foi outro apóstolo que morreu. Não lembro, não estou bem lembrado qual foi. Mas essa de Pedro é uma cruz mesmo. É a cruz, só que em vez de colocar a haste em cima, colocou embaixo. Aí pregou os pés dele embaixo e ele ficou de cabeça para baixo. Ele morreu glorificando a Deus. E isso em sinal de uma profecia. Então agora quando ele lembrasse, o Senhor profetizou algo tão terrível de mim. Não, o Senhor profetizou que eu vou morrer glorificando a Deus. Então isso trazia grande alegria para ele por conta do trauma da profecia do dia que ele negou Jesus Cristo. Sabe, irmãos? Mais amor ao mais necessitado. Assim é Jesus Cristo. João era o apóstolo amado do Senhor, não é? Por quê? Porque João buscava Jesus o tempo todo, ele queria ter intimidade com Jesus, os outros ficavam com medo, inseguros, João aproveitava. E houve ali uma reciprocidade. Assim será conosco também. Quanto mais a gente amar Jesus, mais nós seremos amados e apegados a Ele. Agora veja, nessa hora, Jesus deixou João para trás e ficou juntinho de Pedro. A ponto de Pedro olhar para trás e dizer, oxe, lá vem João, o discípulo que Jesus ama. E eu aqui com ele, nessa intimidade, e descobrindo tantas coisas. Veja só, e é isso, a gente apenas precisa segui-lo de perto. Então, Pedro, voltando-se, viu também que ia seguindo o discípulo a quem Jesus amava, o qual, na ceia, se reclinara sobre o peito de Jesus e perguntara, Senhor, quem é o traidor? Vendo-o, pois, Pedro perguntou a Jesus, e quanto a este, Senhor? Ou seja, se eu vou morrer assim, de forma tão dura, para glorificar a Deus, e o discípulo que tu ama? E ele, como vai ser o fim dele? Respondeu-lhe Jesus, se eu quero que ele permaneça até o dia que eu venha, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Pare de olhar para o outro, pare de olhar para os outros, veja a sua vida comigo, esteja juntinho de mim, porque foi justamente seguindo de longe, juntando-se e olhando para a fogueirinha dos escarnecedores que Pedro caiu. Agora Cristo está dizendo, esteja sempre de perto, feito você está agora, siga-me como você está seguindo. Não é aí o texto lá diz que ficou todo mundo dizendo, eita, João não vai morrer até a segunda vinda de Jesus, João vai estar vivo. Aí a Bíblia diz, não, Jesus não disse isso. Jesus só deu um fora em João, ou em Pedro, para que Pedro entendesse que a vida do outro com Cristo é do outro. Pedro tem que se preocupar com a vida dele. Mas, irmãos, assim foi a restauração de Pedro. E nós vemos esse cuidado e esse amor de Cristo. Pode abrir, pode falar aí. É. Não, e Pedro foi bem trabalhado por Cristo, como nós vimos aqui, não é? Mas essa questão de Jesus amar mais a João do que aos outros, não é culpa de Cristo, é culpa dos outros. Esse amar aqui é essa afinidade. Uhum. É, é, é.
A questão de citar para encontrar na Bíblia, não, vamos lá, no profeta menor, é num livro menor, na verdade. Não é, poderia ser dito assim, ó, vamos lá no profeta do livro menor. Não é que eles são menores, não. Mas esse relato aqui, irmãos, né, a gente pode estudar depois isso, de Jesus, João, o discípulo a quem Jesus amava e tal. Isso daí é um incentivo para nós. Porque é aquilo, se você tem um filho, não é que você não vai amar esse filho, mas se você tem um filho que anda, pronto, por exemplo, o filho pródigo, aquele filho que abandonou o pai, e o outro que ficou. Quantas coisas aquele que abandonou não perdeu? Momentos de alegria com o pai, de ter situações íntimas, e o outro estava no mundo, fazendo tudo quanto não presta. Assim vai ser com a gente. Porque esse irmão, ele tem tanto conhecimento de Deus, ele tem uma intimidade tão grande com Deus, por que eu não tenho essa intimidade? Por que eu não posso ser assim? A gente despreza tantas coisas de Cristo. A gente vive mais interessado em coisas cotidianas, mundanas, e depois a gente vai sentir falta. Por que Cristo deixa essa pessoa tão cheia do Espírito Santo, no sentido de que essa pessoa está lá fielmente, e prega, e faz, e sente a presença de Deus e tudo, e a gente ficar com ciúmes disso? Não podemos. Porque Deus não está dizendo, Deus não disse assim, João, só você vai ter acesso a mim. Foi ele que disse, Jesus disse assim? Não. E pelo contrário, os discípulos empurravam João. Porque se Pedro fosse, e vamos ser sinceros, e encostasse a cabeça no peito de Jesus, e perguntasse, quem é o traidor? Vocês acham que Jesus ia negar? Não. Pelo contrário, Jesus ia amar. Saber que outro veio para o colo dele. Mas a gente ignora isso, irmãos. A gente ignora a oração, ignora o louvor, ignora a igreja, ignora a palavra, ignora um monte de coisa. Agora veja, quando o filho volta, o pródigo, o pai o amou ou não? E muito. Até que o outro ficou com ciúmes. É o que Jesus Cristo fez com Pedro aqui. João ficou lá para trás. Jesus Cristo deu um escanteio em João, por quê? Porque Pedro precisava de uma atenção especial. E Jesus amava Pedro muito, sabe? Mas a gente falha em amar de volta. O problema é verdade. É verdade. Então, irmãos, aqui ficamos. Deus abençoe e vamos nos fortalecer também fisicamente no nosso alimento aqui. Não, então, ele serve de exemplo para nós. João, Pedro, todos eles, não é? Aí não somos nada. Então, meus irmãos, podem se cumprimentar. É.